Bom, na semana passada, na unidade 3, nós estávamos falando sobre as traduções da Bíblia. A unidade 3 toda fala sobre tradução, que de certa forma fala sobre a preservação das Escrituras e também a disseminação das Escrituras para os povos, para o mundo. Então, como o mundo fala não só uma língua, fala, como a gente viu, mais de 7.000 línguas e dialetos, então é muito importante que a palavra de Deus seja traduzida, transmitida para uma linguagem acessível para cada cultura, para cada língua. Então, esse é um processo muito importante. Nós falamos sobre algumas traduções antigas, Pentateuco Samaritano, o Targums, que são versões aramaicas. Falamos sobre outras traduções bem antigas, mas eu parei no ponto que nós iríamos iniciar, então, falar da Septuaginta. A Septuaginta é uma das traduções antigas mais importantes para nós cristãos, para nosso estudo. Porque a Septuaginta é a primeira tradução completa do Antigo Testamento hebraico para a língua grega. E, para aquela época, isso era importantíssimo, porque naquela época se falava o grego koiné, o grego do povo. O grego era falado praticamente por todas as províncias do Império Romano, mais até do que o latim. Isso no início, do primeiro século, ou os 2 primeiros séculos antes de Cristo e depois de Cristo. Na época, então, em que o Novo Testamento foi escrito, se falava o grego. Então, isso faz com que a versão da Septuaginta se torne essencial. Só que a Septuaginta ela veio um pouquinho antes do Novo Testamento. Um pouquinho antes é modo de dizer, porque veio, na verdade, 3 séculos antes do Novo Testamento. Isso é bastante tempo, mas em termos de história não é tanto assim. Contando um pouco da história da Septuaginta, nós temos um personagem histórico muito importante que foi Alexandre o Grande. Muitos aqui já devem ter ouvido falar, inclusive tem um filme dele. Ele foi um grande general grego, macedônio, que teve inúmeras conquistas. Ele expandiu o Império Grego para uma região muito ampla. E isso aconteceu de forma muito rápida. Como Alexandre havia sido ensinado, tutoriado por Aristóteles, aquele filósofo que nós falamos bastante já, um dos mais proeminentes filósofos e pensadores da história do pensamento humano, Alexandre tinha essa paixão pela cultura grega e por levar essa cultura pelos povos conquistados. Depois que ele derrotou o Império Persa, ascendeu então a cultura grega pelo mundo. Essa cultura grega também é chamada de helenismo. O helenismo se expandiu para os grandes centros urbanos, e muitos dos judeus dispersos, que haviam sido dispersos pelas culturas, também já tinham adotado a cultura e a língua grega. Depois da morte de Alexandre, em 323 a.C., o general Ptolomeu I assumiu, então, o comando da região do Egito. E em 305 a.C., Ptolomeu I se declarou faraó e fundou a dinastia ptolomaica. Isto é, ele se tornou o rei, O faraó é o rei do Egito. Então, o reino de Alexandre se dividiu em 4 e uma das regiões foi Ptolomeu que assumiu. Isso foi fundamental, então, porque no Egito passou a se formar o chamado Egito helenístico, o Egito com a cultura grega. Lá nessa região é que se foi fundada, já tinha sido fundada por Alexandre, a cidade de Alexandria, que leva o seu nome, lá no Egito. E Alexandria se tornou um grande centro cultural. De forma que o seu filho, o filho de Ptolomeu I, Ptolomeu II, então, ele governou o Egito por um bom tempo e incentivou a cultura grega, a produção literária e a tradução de várias obras para o grego. Inclusive, a Bíblia, o Antigo Testamento. Naquela época não tinha o Novo Testamento ainda. Então, Ptolomeu II encomendou a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, assim como ele encomendou diversas outras literaturas também, para compor a biblioteca de Alexandria, que havia sido criada pelo seu pai, Ptolomeu I. Então, no século III, nós temos a encomenda da Septuaginta. Agora, de onde vem o nome Septuaginta? Diz a lenda que 72 sábios judeus, 6 de cada tribo das 12 tribos, trabalharam na tradução daquela que viria a ser a principal tradução grega do Antigo Testamento. Diz a lenda que cada um desses grupos traduziu de forma separada em 72 dias, e quando eles juntaram essas traduções, viram que eram todas exatamente idênticas. Claro que isso é lenda, Mas o nome Septuaginta vem por causa desses 70. Septuaginta vem da mesma raiz de 70. Por isso que tem esse nome. A tradução dos 70 seria 72, mas aqui tradução dos 70. Embora essa história tenha sido considerada por pesquisadores, por estudiosos como fictícia, o nome acabou se popularizando. A expressão dela em algoritmo romano é LXX, L50, X seria 10 e 10, seria 70. Então, essa forma de escrever a Septuaginta também se popularizou e
essa foi a versão do Antigo Testamento para os judeus, que nessa ocasião, poucos ainda falavam hebraico, a maioria só falava grego. Por isso, a importância da tradução para que esses judeus pudessem, então, ter acesso ao Antigo Testamento. A Septuaginta, algumas características. Ela continha também os livros apócrifos, os pseudoepígrafos, aqueles 7. Por quê? Porque para Ptolomeu não tinha essa divisão entre valor religioso e valor histórico. Para ele queria que traduzisse tudo que pudesse, ele encomendou então essa tradução, então acabou traduzindo também os apócrifos. Outra coisa que é importante é que a qualidade dessa tradução varia muito. Alguns livros ficaram muito bem traduzidos, outros nem tanto. E a Septuaginta tem uma outra importância. Ela foi um parâmetro que contribuiu para a tradução depois para outras línguas, como parâmetro seria de comparação. Então, a Septuaginta foi a Bíblia para o Novo Testamento, porque os apóstolos e os escritores do Novo Testamento, quando eles se referiam a escrituras, muitas vezes eles estavam pensando na Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento. Muitas vezes que o Antigo Testamento foi citado no Novo Testamento, não se era utilizado o texto do hebraico, mas o texto da Septuaginta. Então, a citação em grego que aparece no Novo Testamento se refere à citação da Septuaginta, que era essa tradução grega. Alguns, ou muitos, na verdade, conceitos judaicos, da religião judaica, quando foram traduzidos para o grego, se tornaram de grande relevância para o estudo da palavra, para o estudo do Antigo Testamento, formando, então, um terreno linguístico, um terreno conceitual, para que se pudesse, então, disseminar aquela palavra, as Escrituras, para todo o Império Romano, facilitando, então, inclusive, a própria mensagem cristã. Porque muitos dos conceitos da Septuaginta foram reaproveitados pelos escritores do Novo Testamento. Por exemplo, e aí eu vou citar aqui alguns exemplos para que fique mais claro isso. Por exemplo, a palavra Messiá, ou Machia, que no hebraico, essa é uma palavra hebraica, significa ungido. Quando a Septuaginta foi traduzir a palavra Messiá, ou Machia, para o grego, ela usou a palavra Christos. Christos era uma palavra que já existia no grego e que significa ungido. Por isso que quando os tradutores da Septuaginta traduziram essa palavra ungido, que é Messiá, no hebraico foi traduzido por Christos. Por isso é que nós temos Jesus Christos, Jesus ungido. E quando se falava em Cristo, já se pensava na tradução da palavra ungido. É que para nós, essa palavra foi transliterada direto do grego para o português. Transliteração é quando você pega uma palavra de uma outra língua e traz essa palavra direto para uma nova língua, mantendo-se os mesmos fonemas. Então a palavra Christos é uma palavra grega que significa ungido, mas que foi trazida para outras línguas, não só para o português, como para várias línguas, como se fosse um sobrenome de Jesus. Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido. Jesus, por isso que ele é o Yeshua HaMashiach. Mashiach aí é Messias, Jesus o Messias. Então essa palavra, ela ganhou uma conotação importantíssima dentro do vocabulário teológico do Novo Testamento. Outra palavra, Yahvé, a gente já tratou dela aqui, o tetragrama hebraico, que foi traduzida para o grego como Kyrios. Quando aparecia, então, a palavra Yahvé no hebraico, lá no Antigo Testamento, na Septuaginta ela era traduzida como Kyrios. Kyrios é a palavra grega para Senhor. Senhor. Que era utilizada, inclusive, para reis, imperadores. Ou mesmo para senhores, né, de escravos. Outra palavra, Torá. A palavra Torá é a palavra lei no hebraico, que foi traduzida para nomos, no grego. Também uma palavra importantíssima, porque sempre quando o apóstolo Paulo usava a lei e a graça, ele sempre se referia à lei como nomos. Outra palavra, justiça, no hebraico, tzedaká, que no grego é de kaiosune. Shalom, que é a palavra paz, no grego, a palavra eirene. Sabedoria, a palavra hokma, inclusive que deu nome ao nosso curso, ao instituto, é a palavra sabedoria do hebraico, que no grego é sofia. Então, existem várias palavras hebraicas que os tradutores da Septuaginta utilizaram e que os autores do Novo Testamento, os escritores, pegaram essas palavras e utilizaram para poder escrever a revelação, inspirados por Deus, escrever a revelação dos textos do Novo Testamento. Então, apesar de que muitos dos judeus das regiões ainda usavam o aramaico, mas vários judeus, principalmente na região de Alexandria, que tinha essa influência da cultura grega, acabavam usando o grego como língua oficial.